Obrigado, Miriam. Eu quero aproveitar para fazer o registro de presença que nós temos aqui hoje do companheiro Wesley Mauch, um dos coordenadores nacional do Movimento Sem Terra, também atua na coordenação estadual e também, recentemente, coordena o acampamento Jair Ribeiro em Presidente Epitácio, um dos maiores acampamentos do Brasil. O pessoal poder identificar. É corintiano também. É São Paulino. Muito bem. Fica tranquilo, só esses episódios, essas coisas fatídicas, não acontecem. Enfim, a vida é difícil. Pois bem, nós vamos ouvir agora então a nossa companheira e amiga, a Diolinda, que também atua aí na coordenação estadual do Movimento Sem Terra e nesse momento tem uma atuação muito mais direta na organização do setor de gênero, uma larga experiência de militância e de atuação política. Creio que vai nos colocar um conjunto de questões para aguçar um pouco mais esse debate. Bom, primeiramente é um prazer muito grande de ser convidada para estar com vocês aqui hoje. Passei por Marília em 96 dentro de um camburão e foi assim uma passagem muito rápida ao destino a São Paulo, né? O Carandiru, que agora já não existe mais, mas vocês veem como que as coisas mudam, né? Mudam muito. Isso eu quero dizer para o professor, que é um dos amigos do Movimento Sem Terra, que talvez daqui um dia também a opinião dele muda, né? Mas tudo bem. Eu vou aqui ser muito clara com vocês e vou dividir os meus 20 minutos em 4 questões. A primeira questão é fazer um breve histórico do Movimento Sem Terra para no final vocês entenderem. O segundo, trazer para dentro desse histórico a questão social. E dentro da questão social, trazer as conquistas obtidas pela luta do Movimento Sem Terra no Brasil. Conquista essa que traz para nós um horizonte. Pode ser assim? Muito bem. Se nós for, eu não vou fazer aqui um apanhado de anos atrás, porque eu vou ser muito bem pé no chão. Quando o Brasil foi descoberto, e até hoje, a mandala do atraso por parte dos nossos governantes em manter esse sistema, fez com que nós, Movimento Sem Terra, apreciasse as belezas que existem no nosso país. E foi exatamente por falta de não haver uma questão social resolvida é que surge então o Movimento Sem Terra nos anos 80. O Movimento Sem Terra, quando surge nos anos 80, ele surge timidamente, com algumas questões escuras, mas com a proposta também talvez não definida da questão agrária. E aí eu gostaria de levantar 2 pontos principais, que na época o movimento foi fortalecido exatamente por a Igreja Católica através das SEBs e pelos sindicatos dos trabalhadores rurais existentes em diversos estados do nosso Brasil. Nesse sentido, quando o Movimento Sem Terra surge, com a participação e com a ajuda desses setores, o movimento repensa em projetar, ou seja, em elevar a discussão da reforma agrária, não só para 3 ou 4 estados do Brasil,
que na época foi Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né, e São Paulo. Hoje, por exemplo, com esse nível elevadíssimo na questão do entendimento da reforma agrária, o movimento está em todos os estados do Brasil. Todos. E aí, quando a gente eleva a bandeira da reforma agrária para todos os estados, é de se conver que dentro do Brasil existe uma questão social dada. E que não foi Deus que criou ela. Foi exatamente, professor, todo um sistema que foi criado, né, de dominação e de exploração. E é diante dessa questão social que eu gostaria de colocar, por exemplo, o campo se desenvolveu tanto, por exemplo, quando a gente pega a questão do agronegócio hoje, a mecanização da agricultura por parte dos grandes, houve uma exclusão muito grande dos trabalhadores, que se somam hoje praticamente 12 milhões de sem terra no Brasil. Ou seja, são pessoas que estão desempregadas, socialmente não tem nenhum nível, né, cultural que poderia dar garantia no fortalecimento da luta, são pessoas que são excluídas do processo de trabalho, são pessoas excluídas do processo de educação, são pessoas que não têm acesso à saúde pública. Então são pessoas que, o que sobraram para elas? O que sobraram para os trabalhadores? E aí, quando os trabalhadores trabalham com um grande proprietário rural, suponhamos do agronegócio, ou uma usina qualquer, quem ganha, obviamente, é o dono. E quando hoje, por exemplo, nós trazemos esse trabalhador, resgatamos a vida dele, trazemos ele para viver com dignidade dentro do assentamento, ele passa a ser um dono do seu próprio pedaço de terra. Que aí, professora amiga, você está de parabéns por sua pesquisa, e eu gostaria de dizer que a Unesp é uma das universidades que mais pesquisa a questão agrária. Por isso vocês estão de parabéns com os professores que vocês têm. Porque nenhuma outra universidade faz isso. Então, por que ele não tem o trabalho dele? Sendo que ele produz e ele vende. Por exemplo, eu vou trazer para dentro do Pontal, nós somos os maiores produtores de leite da região. Nós abastecemos 3 laticínios, que não é nosso, mas vendemos a mercadoria diretamente para o dono. Então, o que falta, no meu ver, dentro do contexto de reforma agrária, é uma política agrícola para os nossos assentados. O que falta para os nossos 12 milhões de brasileiros sem terra, o que falta é uma política de prioridade na questão social, para que nós possamos ter uma reforma agrária com mais transparência, é óbvio, para que as pessoas possam ver, né, mais de perto. O que falta ainda mais é ter uma imprensa que possa nos contribuir também. Se a gente for analisar, por exemplo, existe um latifúndio que não vale nada, né, que reprime, que faça de tudo para não perder um poder, que é a terra. A terra, para o fazendeiro, é um poder que, se ele puder massacrar quem está às margens da sua fazenda ou está dentro dela, ele faz. E nós já presenciamos isso. Pega o resultado de Eldorado dos Carajás, pega Curumbiara em Rondônia, né? Ou no Paraná mesmo, nós estamos com um companheiro dirigente nacional do Movimento Sem Terra preso, porque ele colocou publicamente a sua opinião com relação à ocupação de terra. Ou seja, isso é um atraso de consciência, né? Nós estamos vivendo, por exemplo, como se fosse há 50, 100 anos atrás. Mas, por outro lado, se a gente for trazer para hoje, 2004, o movimento avançou muito. Em que o movimento avançou? 1% dos fazendeiros detêm as terras no Brasil. Dentro desse 1%, professor, nós temos cerca de 35%, nós podemos dizer que nós já somos donos das terras dentro desse 1%. Então, isso significa um avanço muito grande para
tem 20 anos. Então, se a gente for dizer hoje, o que nós temos de concreto? Nós temos muitas coisas boas. Eu posso dizer isso para vocês. Resgatar o ser humano, trazer ele para a vida, é uma tarefa hiper difícil. Para quem sempre foi dominado. Mas não é uma tarefa impossível. E nós fazemos isso. Nós podemos dizer que as nossas crianças assentadas têm um programa de educação dos melhores. E foi premiado. Nós podemos dizer que hoje nós temos jovens, filhos de assentados estudando medicina em Cuba. Então não é qualquer um que tem isso. E por que eu estou dizendo isso com muito orgulho? Porque os nossos filhos de assentados não têm acesso à educação. Nós não temos condições de pagar. Então, o Movimento Sem Terra ocupou vários espaços, não só do latifúndio. Não só do latifúndio. Nós ocupamos espaços de mudança de cultura. E o nosso povo trabalhador, eles estão mudando o seu pensamento de cultura com relação aos deveres e os seus direitos. E é nesse sentido que eu gostaria de dizer que quando a gente pensa a reforma agrária, a gente pensa com clareza. E é por isso que nós lutamos. E é por isso que nós ocupamos. Porque se nós não pensássemos com clareza, nós não faríamos isso. E é por isso que o Movimento Sem Terra pensa no horizonte. Qual é o horizonte? Dentro do Brasil existem muitos latifúndios produtivos. E esses latifúndios têm que ser democratizados. Essas terras têm que ser democratizadas. O que falta é alguém que faz. Enquanto não tem alguém que faz, o movimento vai continuar fazendo. Porque uma bandeira, eu acho que quando traz o tema trabalho, e eu quero dizer que o assentado, ele tem trabalho. Porque eu vejo essas histórias que a Miriam contou, a professora Miriam, eu vejo como se fosse a minha, em 85. Né? Quer dizer, se minha mãe não enfrentasse um barraco de lona, não sei nem o que seria de mim. Né? Vai lá saber o destino da pessoa. Então, é a gente analisar o ser eu para o que nós queremos do ser das pessoas que estão em volta da gente. Então, quando a gente fala que o Sem Terra tem trabalho fixo, ele tem. Por exemplo, todos os nossos trabalhadores que nós temos a nível de Brasil, vinculados à cooperativa, à associação, então tudo isso fortalece cada vez mais o desafio de nós ser melhores. E há pesquisas feitas, por exemplo, dentro do agronegócio, que é o que está se predominando hoje. Eles falam que são os maiores produtores. Mentira! Não é produtores coisíssima nenhuma. Porque a produção deles são tudo escoada para fora. Por que eles são maiores produtores? Não para nós, brasileiros. Agora, a pesquisa se constatou que a maioria dos assentados são os maiores produtores do Brasil. Em todas as regiões e todos os estados. Né? Eu peguei um caso, exemplo, no Pontal, na questão do leite. Se for pegar, por exemplo, na produção de algodão, na produção de milho, né? Na produção do feijão. Então, nós somos os maiores produtores. Quem diz que não produz, eu acho que poderia fazer uma pesquisa melhor, porque os nossos sem terra, quando você... É claro que a gente procura ter melhor condições de vida para os nossos assentados. Mas, por outro lado, o fortalecimento da nossa organização se consiste na questão do desenvolvimento. E esse desenvolvimento é óbvio que nós procuramos fazer no sentido de procurar organizar os trabalhadores nos grupos de trabalho, que é uma questão, é um desafio, não é fácil, tá? Porque ele é acostumado a trabalhar de empregado, e não ele ser o dono, e não ele ser o patrão. Então, para vocês verem como que o nível de cultura para mudar demora muito. E é nesse sentido que eu vejo que nós temos uma longa tarefa. E essa longa tarefa, pelos 20 anos do MST, viu, Tomás? Você que é um dos camaradas que a gente mais respeita, e o professor Bernardo é um dos mais que também fazem as pesquisas nos seus livros, mas eu costumo dizer o seguinte:
Por exemplo, o que vai ser do movimento daqui mais uns 20 anos, que seria os 40. Mas eu tenho certeza que nesses 20 anos de MST, o que nós podemos ter como garantia é que a reforma agrária, para muitos que torciam que não dava certo, nós estamos mostrando o contrário. Talvez nas pesquisas ou nas lembranças desses que fizeram nesses 20 anos, é óbvio que se for fazer uma pesquisa daqui mais 20 anos vai ser totalmente diferente. E é nesse horizonte que a gente procura trabalhar. E aí vocês podem perguntar, mas e aí? Nessa época em que o próprio governo é do nosso lado, é extremamente do nosso lado. Isso eu posso dizer e afirmar com muita precisão. Por que eu afirmo isso? Porque é melhor, nós sofremos 3 derrotas e hoje nós temos uma vitória. E essa vitória nós não podemos desclassificar ela de maneira alguma e nem jogar ela fora, que é a vitória do companheiro Lula. O que nós queremos é que o companheiro Lula faça cada vez mais, juntamente com o Movimento Sem Terra, a reforma agrária que ele sonhou, a reforma agrária que o movimento quer. O que nós queremos é isso, para que nós possamos um dia chegar a uma conclusão de que todos os nossos planos, todas as nossas metas com relação à reforma agrária sejam concretizadas. E é nesse sentido que eu discordo perfeitamente, e a Miriam colocou isso com muita clareza. Há colocações na mesa com muita diferenciação, inclusive a do professor, e eu costumo falar que a gente recebe muita contradição no sentido de que hoje eu estou recebendo com relação à reforma agrária. E tem muitas contradições, Wesley, com relação ao Lula. E aí nós reunimos uns cabras bem sabidos mesmo, e aí provocou nós, quer dizer, nós da direção e coordenação estadual do Movimento Sem Terra. Aqui nós ficávamos pulos da cara, então não pode, não quero, não é para votar mais no homem? Que negócio é esse? Não, que o Lula não vai fazer nada, que não sei o quê, mas não é assim. Nós não podemos jogar história de água abaixo. É igual o Movimento Sem Terra, nós vamos jogar a história do Movimento Sem Terra, a história que os trabalhadores construíram. Seria uma prepotência, uma arrogância muito grande. E é nesse sentido que eu acho e tenho certeza e convicção, se nós queremos ter uma reforma agrária decente, com mais qualidade de vida, com nível de vida mais elevado, para que os filhos dos assentados sejam os exemplos daqui 20 anos, eu acho que a reforma agrária ela tem que ser uma mudança cultural de todo cidadão brasileiro, não simplesmente uma mudança cultural de quem participa do Movimento Sem Terra. Então, eu estou aqui mais para ser interrogado por vocês, e eu acho que dentro dos nossos assentamentos, dentro dos nossos acampamentos, é a ala de disponibilidade de todos os cidadãos brasileiros. Inclusive, não só de pesquisar, mas de dar a sua opinião. Eu acho que quando o cidadão dá a sua opinião, é por aí que nós mudamos os nossos conceitos de pensar. Tá certo?